decidi contar minha história de vida aqui, porque um monte de gente pergunta, você sempre fala que na escola você não tinha o dinheiro do lanche, não sei o quê, mas te vendo assim não parece que você passou nenhuma dificuldade, nem nada. Então eu vou contar minha história. Na verdade, até alguns amigos meus, só quem é mais próximo assim sabe. Não tenho vergonha nenhuma de contar, muito pelo contrário, tenho orgulho de toda a minha vida e todo o meu passado. Mas é um assunto que não sei, nunca surgiu assim com uma galera. Tem muita gente que não sabe da história. Mas quando eu nasci, meu pai e minha mãe estavam super bem. Eles tinham lojas que era tipo a Schutz. Lojas de acessórios, que tinha então sapato, bolsa, cinto, bijuteria, enfim, várias coisas. E loja de brinquedo, que na época não tinham muitos lugares que importavam brinquedos da Disney, meus pais já importavam. E quando eu tinha 5 anos de idade, meus pais quebraram, faliram. E antes disso eu estudava numa escola suíça, enfim, que devia ser super cara, eu suponho, morava numa casa enorme que hoje em dia até virou uma escola. E disso tudo que a gente não tinha mais nada. Meus pais venderam tudo que eles tinham e a gente não tinha nem onde morar. Então, meus pais decidiram ir para Porto Velho, Rondônia, que a gente tem alguns primos de, sei lá, terceiro, segundo grau lá. E eles abrigaram a gente, então a gente morava num quarto na casa de um tio Ladner. A gente morava na casa dele, num quarto, eu, meu pai, minha mãe e minhas duas irmãs. E quando a gente chegou lá, eu acho que o estresse foi tanto que meus pais decidiram se separar. E contaram pra gente, a gente vai se... Eu lembro que eu fiquei super chateada e super baqueada, porque eu não entendia como assim se separar. E por a gente não ter onde morar, meus pais não podiam se separar de teto, eles tinham que dormir ali, não tinha outra opção. Então eles falavam que estavam separados, mas a gente falou, não, devia ser brincadeirinha, sei lá, eles estão juntos. Enfim, aí meu pai montou uma barraquinha de cachorro quente e começou a vender. Só que acho que como ele tinha umas coisas de São Paulo, que lá era pra galera de Porto Velho era muito diferentão, o cachorro quente começou a bombar e ele ficava parado na frente de um galpão, assim, que eu não sei o que tinha dentro desse galpão. Aí o cachorrinho quente, começou a bombar, meu pai pegou e começou a alugar esse galpão de trás, que era enorme, e colocou várias mesinhas lá. Nisso, era lotado mesmo assim. E aí foi indo tão bem, tão bem, tão bem que meu pai conseguiu vender esse estabelecimento dele para comprar a passagem, voltar para São Paulo e tentar refazer a vida dele aqui em São Paulo e poder buscar a gente, porque para os meus pais, independente na cabeça deles, independente da dificuldade que a gente passasse, a gente tinha que conseguir estudar numa escola boa e a maior preocupação deles era a gente estudar numa escola, porque eles achavam que o ensino aqui em São Paulo, na capital, era melhor. Não sei se não é, enfim, era a opinião deles. Depois de um ano, meu pai trabalhando aqui em São Paulo, ele conseguiu trazer a gente. Minha mãe ainda ficou um ano em Porto Velho. Ela começou a trabalhar vendendo Herbalife lá. Fiquei 4 anos morando em Porto Velho. Nesses 4 anos, a gente passou tanta dificuldade que eu não sei contar quantas vezes a gente já foi despejado de casa, pra vocês terem uma ideia do tanto que a situação era crítica. Eu lembro que eu pedi pra minha mãe de aniversário aquele sorvete napolitano, acho que daqui bom, sabe? Que era creme, morango e chocolate. E pra ela foi um sacrifício enorme. Quanto custava na época? Sei lá, R$ 5. Então, foi uma época muito difícil pra gente, assim. E desde então meus pais tentam se reconstruir, mas nunca foi a mesma coisa do que era antes. A gente teve a oportunidade de estudar em escolas maravilhosas aqui em São Paulo, porque meus pais faziam de tudo pra tentar deixar a gente numa escola boa, e acho que por isso que eu acabei conhecendo desde pequena tantas pessoas que, enfim, que vocês devem olhar e falar, você estudou na escola de fulana que é rica, você deve ser rica também. Mas meio que foi isso. Eu lembro que quando eu entrei na escola, primeiro ano que eu voltei pra São Paulo, eu não tinha nem mochila, nem material escolar, porque meu pai não tinha dinheiro pra comprar os materiais e a mochila. E aí eu ia pra escola, tipo, com uma folha e um lápis. E pra mim, criança, que não tava entendendo direito a situação, não tinha tanta compreensão, eu falava, pai, você tá me fazendo pagar um mico. Tô na escola, todo mundo rico lá com as mochilas. E eu não tenho nada. Eu não tenho um estojo, eu não tenho uma mochila, eu não tenho caderno, eu só tenho uma folha e um lápis. Enfim, mas ele continua com essa teoria de que eu estudar numa escola boa era mais importante de tudo. Então ele deixou eu e minha irmã estudando em escolas boas.
mesmo a gente passando dificuldade nas outras coisas. Com isso tudo, eu aprendi muito. Eu nunca tive vergonha de mostrar minha situação, de mostrar qual era a minha realidade. Meus pais sempre falavam, filha, a gente é classe média baixa, a gente não é que nem os coleguinhas de vocês da escola que tem tudo, então vocês têm que se colocar no lugar de vocês, na cabeça de vocês. E eu nunca tive vergonha de mostrar isso, eu nunca fingi que eu era rica. E por isso tudo também que eu comecei a trabalhar tão cedo, que eu comecei a trabalhar com 14 anos, porque eu coloquei na minha cabeça, cara, eu não quero deixar esse fardo nas costas dos meus pais, de ter que eles terem que me sustentar e se matar pra conseguir sempre. Então eu quero trabalhar logo. E se você aí é novinha, escuta o que eu tô dizendo, começa a trabalhar cedo, que quanto mais cedo você começa a trabalhar, mais cedo você vai ter sucesso na vida, independência financeira. E ter independência financeira é muito maravilhoso, porque tudo depende só de você e você tem o controle do que tá acontecendo e você não depende de ninguém. E quando eu trabalhava na Schutz, que eu tinha um cargo super bom lá, todo mundo me perguntava, nossa, mas você é formada em gastronomia, como que você conseguiu chegar tão rápido num cargo assim? E eu sempre respondi, a vida foi minha escola e graças a eu ter começado a trabalhar tão novinha que eu cheguei aqui tão rápido pra vocês, mas pra mim não foi que as pessoas levam. Só que eu comecei muito cedo mesmo, na época que minhas amigas nem pensavam em trabalhar, imagina. Rolava até uma coisa tipo, nossa, você trabalha. Enfim, já falei demais, mas essa é a minha história e é por isso que eu falo que nos meus lanchinhos eu não tinha dinheiro pra comprar nada mais do lanche. E eu não tenho vergonha nenhuma dela, muito pelo contrário. Se eu não tivesse passado por essas dificuldades, eu não sei se eu ia ser uma menina fútil, que dá valor para as coisas materiais. Eu tenho certeza absoluta que eu tive que passar por isso para ter a cabeça que eu tenho hoje, para dar valor pro trabalho, pro dinheiro, o valor que eu dou hoje. E para saber priorizar as coisas também, o que de fato é importante, o que de fato não é. Quando você não tem nada, você vê o que de fato você possui sem ter nada. E é isso, falei demais, beijo, tchau, que eu vou tomar meu banho, que eu tô morrendo de cansaço desse voo. Beijo.